Boas, Rui Amorim aqui. Hoje vou-vos dar uma aula sobre união e propósito. A diferença entre união e propósito. Aqui Rui Amorim da Mente à Sul. Pense diferente, mude a sua vida. Não te esqueças, comenta, compartilha, bota aí um likezinho para mais pessoas verem, para nós termos uma sociedade mais saudável, mais próspera. Hoje vou-vos falar sobre saúde mental e sobre união e propósito. O que é a união e o que é o propósito? União, que é o que está destruindo a maior parte dos nossos casamentos, das nossas famílias, é aquele conceito de que a união faz a força, que aquilo que Deus uniu, jamais o homem pode separar. Repara, se aquilo que Deus uniu, jamais o homem pode separar, porque é que 40 e tal % dos casamentos se desmancham? Porquê? Porque a união só em si não tem valor absolutamente nenhum. A união só em si não tem valor absolutamente nenhum. Porquê? Porque a união, quanto mais ela é unida, quanto mais é comprimida, a mais pequena coisa ela rebenta e separa-se. Repara, isso é física. A união, quanto mais é comprimida, quanto mais é agarrada, à mais pequena fissura, ela rebenta. E o propósito? O propósito é uma coisa totalmente diferente. O propósito é sempre, aí é que está, quando duas mentes se juntam, quando duas pessoas se juntam em meu nome, eu estarei lá. O que é que isso quer dizer? Que quando duas mentes se juntam num propósito, surge uma nova mente, que é a Masterclass. Repara como isso é lindo. E isso foi o que me fez, eu já estou, e não interessa, os casamentos duradouros, os casamentos que duram e que são felizes, não é aqueles casamentos que têm que se casarem, que levem vidas tristes. Há muito casamento aí que devia de se unir, porque são casamentos tristes, que levam uma vida triste, rançosa, uma vida doentia, em que o cônjuge não pode ver um ao outro, que se odeiam, que não se podem tocar, que nem sequer se conseguem olhar nos olhos um do outro. Isto são casamentos e são uniões de fachada. Uniões de fachada. Porquê? Porque não têm um propósito. E é desse propósito que eu vos vou falar aqui nesta aula. Vou-vos falar e vou-vos explicar o que é um propósito. Quando é um propósito? É quando duas mentes se juntam e têm um objetivo comum. E esse objetivo tem que ser delineado pelos dois. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso objetivo de vida? E quando duas pessoas se unem no casamento e têm um objetivo e têm um propósito de vida, deixa de ser uma simples união, mas um objetivo e uma ideia a ser seguida. O que é que isso quer dizer? Quando eu me casei, felizmente, dali a um mês ou dois, eu fui a um casamento de um amigo meu que se casou. E o padre que dizia a homilia de lá do casamento, que eu agora não sei quem foi, mas se calhar um dia vou saber quem foi, porque isso marcou-me a vida e se calhar vai-te marcar a vida também. Que eu estava casado fresco, tinha um mês de casado e aquele casal estava-se casando ali. E o padre disse uma simples frase que me tocou cá dentro no meu coração e que foi o meu propósito. Ele dizia o seguinte:
Como é possível, quando duas pessoas se juntam e começam-se a conhecer, não deveria ser esse conhecimento de cada vez serem mais amorosos, de cada vez serem mais compreensíveis, de cada vez serem amados um ao outro cada vez mais. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que ao longo da vida as pessoas deviam se amar cada vez mais e deviam gostar cada vez mais uma da outra e deviam se amar cada vez mais. Aí está o propósito de vida. Isso o que é que quer dizer? Quando duas pessoas se juntem em nome de Deus, em nome do amor, porque Deus é simples, puro amor, qual é o propósito de vida? Amarem-se cada vez mais. E quando duas pessoas se juntam e o propósito de vida é amar cada vez mais, surge uma nova mente, a mente de Deus em pessoa. Isso é tão lindo, a mente de Deus em pessoa. E isso quer dizer que a qualquer um problema em duas mentes que têm o mesmo propósito, se aparecer um problema, focam no propósito e o problema simplesmente é resolvido, porque o propósito é amarem-se cada vez mais. Percebem o que é que eu quero dizer com isso? Se o propósito de um casamento é amarem-se cada vez mais, está tudo resolvido. Não existe nada que atrapalhe, não existe nada que atrapalhe esse propósito. Porquê? Porque quando duas mentes se juntam, vai haver sempre pensamentos diferentes, vai haver sempre sentimentos diferentes em certas alturas da vida. Mas quando o propósito é só um, todos esses problemas não passam de meros atos irrisórios, de meros atos sem importância, porque o propósito é o amor, o propósito é o objetivo, é amar cada vez mais. Porque vocês já repararem, quem é casado e quem é namorado, o namorado ou o cônjuge ou a cônjuge num dia é espetacular, no outro dia já não é espetacular. E agora vamos inverter o papel. Tu que estás deste lado não és sempre a mesma pessoa. Então quem te vê diferente não é o outro, mas tu és sempre a mesma pessoa. Isso quer dizer que a outra pessoa é sempre a mesma, mas tu é que a vês diferente em várias horas do dia, em vários dias da semana, em vários meses do mês, em vários meses do ano. Estás a perceber? A diferença está na nossa mente. Mas se o propósito de vida é amar-nos cada vez mais, surge então a terceira mente. E a mente é este tal Jesus Cristo que é puro amor. Jesus Cristo é puro amor. Quando duas pessoas se unem em meu nome, eu estarei lá. O nome de Jesus é simplesmente amor, não é mais do que isso. E se duas mentes se juntem em meu nome, em nome do amor, eu estarei lá. E aí nada pode acontecer. Aí nada pode acontecer, nada pode destruir, nada pode acontecer. Porquê? Porque venha o que houver, haja o que houver, venha a tempestade que houver, venha o grito que houver, se o propósito for amar cada vez mais nós nos amamos. Eu não sei se tu percebeste o que é que... Porque é difícil perceber o que é que eu estou a dizer. Ouvir não é o mesmo que perceber. Perceber é sentir. Olha para a tua vida. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da tua relação com os teus filhos? Qual é o propósito da relação com os teus amigos? Qual é o propósito da relação com o teu cônjuge? Senta-te, conversa. Qual é o nosso propósito? O que é que nós queremos? Delinea, pensa, é isto, isto e isso. Então vamos fazer isto, isto e isto, custe o que custar. Porquê? Porque quando há um propósito,
Quando um esmorece, o outro eleva. Quando o outro esmorece, o outro eleva. Um puxa para o outro puxa para o outro. Percebem o que é que eu quero dizer? Porque há um propósito. E quando não há um propósito, um para, o outro cai em cima, o outro cai em cima porque não há um propósito. Cria um propósito de vida. Cria um propósito de amor. O casamento é sem dúvida isso. Um propósito de amor. Não é uma união. Não é nem deve ser nunca uma união. Porque as uniões, seja elas qual forem as uniões, isto é físico, qualquer que seja a união, uma vez que haja qualquer um problema nessa união, ela separa-se. Mas quando há um propósito, não caminham juntos, caminham lado a lado. Um propósito, nós caminhamos lado a lado para o mesmo objetivo. Não caminhamos em união. Caminhamos lado a lado, juntos, lado a lado, no mesmo propósito. Rui Amorim da Mente à Açúcar comenta, compartilha para uma sociedade mais saudável a nível mental, a nível físico, a nível emocional. Porquê, meus amigos? Porque a base de tudo é a família. A base de toda a humanidade, a base de toda a criação, a base de todo o ser humano é, sem dúvida, a família. Mas a família tem de ter um propósito. Essa coisa de a união faz a força é totalmente errado. O que faz a força é o propósito. Por onde é que nós caminhamos? Por onde é que nós vamos? Qual é o nosso propósito de vida? Aí é que está. Porque o propósito de vida, quando existe um propósito de vida que une, nunca mais vai haver a desunião. Porque o propósito vai lá certo. E o propósito não é unir. O propósito é caminhar lado a lado. É uma caminhada na mesma direção, com o mesmo objetivo, sem união. Porque a união não faz a força. O propósito é que faz a força, porque um levanta o outro. União, quando um desmorona, o outro desmorona. Repara, quando eu uno, quando é separado, os dois se separam. Quando há um propósito, quando um baixa, o outro puxa para o outro. Porque estão no mesmo propósito de vida. Um beijo do Rui Amorim aqui da Mente à Açúcar. Pense diferente. Muda a sua vida. Vamos comentar e compartilhar. Um beijo, que Deus fica contigo!